Para aproveitar também para trazer um pouquinho de agenda econômica e de reformas que deve ser discutida agora nesse segundo semestre aí do Congresso. O Senado retomou as atividades hoje, então eu vou chamar agora o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre isso. Senador, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Eu queria primeiro te perguntar sobre reforma tributária. Qual que é a intenção do senhor em relação à reforma? De que forma que o senhor pretende conduzir esse debate, claro, à votação, e o que ainda te chama a atenção em relação às propostas que chegaram para o Senado neste projeto? Boa noite. Boa noite a toda a grande audiência da Jovem Pan e a você. A reforma tributária é um desejo de todo brasileiro. São décadas de discussão no Congresso Nacional. No último ano, no último governo, Bolsonaro avançou, inclusive, com a PEC 110, a própria PEC 45 na Câmara, mas a PEC 110 foi muito debatida, projeto da relatoria do senador Roberto Rocha, e os gargalos continuam. O que houve, a aprovação na Câmara, ela não resolve o problema porque o consumidor, o contribuinte que nos assiste, não sabe quanto ele vai pagar de imposto. Ele quer uma reforma, todos queremos, mas é uma reforma que deva reduzir a carga tributária, ser mais inteligente. A questão da cascata, dos impostos, tributos em cascata, parece resolvido, principalmente a parte da indústria. Mas o comércio e o serviço, isso afeta diretamente a classe média e a falta de dados, que é isso que o Senado deve se debruçar agora, por simulações, dados, projeções, para que você saiba quanto você vai pagar na escola do seu filho, quanto você vai pagar no restaurante que você frequenta, quanto você vai pagar na passagem de ônibus que você usa e em diversos outros serviços que o cidadão são necessários a todo contribuinte, a todo cidadão. Agora, senador, na Câmara dos Deputados, a maioria dos parlamentares do partido, do PL, votaram não para a reforma tributária. No Senado, como é que está essa discussão em relação ao partido de vocês que faz oposição ao governo e até a tua postura individual em relação a ele? Vai depender de alterações que sejam feitas ou vocês já estão convictos de que neste momento não seria possível propor algo desse tipo? É bom deixar claro por que o PL votou contrário à proposta na Câmara dos Deputados. Ele votou contrário exatamente porque é uma proposta conceitual que ela não traz para o cidadão, que é quem mais importa. Podem estar todos os governos, podem estar todas as prefeituras resolvidas, todos os setores da economia, mas e o cidadão? E no atropelo do andar da aprovação da proposta na Câmara, principalmente após alguns governadores, como do Rio de Janeiro e de São Paulo, terem resolvido o problema dos seus estados e o de São Paulo liberado a bancada do Republicanos para votar, Isso deu tração e andamento na Câmara dos Deputados à reforma, mas uma reforma que o PL entendeu que não foi debatida com a população. No dia seguinte, alguns comemoraram, mas a maior parte dos cidadãos acordaram, quase todos, sem saber quanto pagarão de imposto. A reforma é boa, mas quanto vamos pagar? E é sobre isso que a gente deve se dedicar. E se for no atropelo, o voto no Senado será igual, não. Mas já está muito claro, até pela posição do relator, senador Eduardo Braga, que ele deve trazer essa discussão nas comissões, audiências públicas, buscar do governo, da Receita Federal, por exemplo, qual é o impacto dessa proposta nas contas do governo, qual é o impacto sobre a população de todos os segmentos. Eu tenho sido procurado por diversos segmentos que já vêm apresentando. O setor de tecnologia está assustado, 189% de aumento. E a tecnologia hoje, vivemos na era digital. Isso vai impactar sobre todo mundo. O setor da educação, muito preocupado com os impactos, porque no final ele vai ter que jogar para aquele que paga a universidade, para aquele que paga o colégio. Infelizmente, a universidade pública ela não alcança a todos e nem todas têm o mesmo nível de excelência. É uma verdade do nosso país. Então, isso importa ao cidadão. Se for no atropelo, será não. Mas me parece que o senador Eduardo Braga está alinhado, inclusive, com essas condições e a gente deve agora nos dirigir ao cidadão para que ele saiba o quanto vai pagar. 25%, 33% de imposto sobre consumo, sobre comércio, sobre serviço, é inaceitável para a classe média e para o trabalhador brasileiro. Agora, senador, há um outro debate também que está parado no Senado, que é a reforma do imposto de renda.
Ministro Fernando Haddad mencionou a importância disso e que esperava que essa discussão também acontecesse ainda neste ano. O senhor acha que há espaço para isso depois de um debate sobre reforma tributária? A reforma do imposto de renda nasce no governo passado, no governo Bolsonaro, é aprovada na Câmara, chega ao Senado Federal no ano passado e não tramita, né? A reforma do imposto de renda, ela é uma outra perna da reforma tributária, compreensível o interesse do ministro da Fazenda, mas o que a gente tem ouvido muito é no aumento de carga tributária, né? Inclusive falam, vamos taxar aqueles que mais ganham, os ricos. Quantos são os ricos? É a partir de quanto? O governo vai dar, por exemplo, isenção, vai aumentar a faixa de isenção para R$5.000, para quem ganha R$5.000 por mês, ótimo, mas 5.001 serão os ricos, eles vão pagar mais do que pagam hoje, ele está pegando a classe média. A grande base contributiva está na classe média, e esse é a nossa grande preocupação. Acho que não há espaço para tantas agendas nesse ano. É só ver a produção do Senado no semestre passado, né? Pífia. Praticamente um arcabouço fiscal e um marco das garantias de projetos relevantes. E agora ainda tem medidas provisórias, CARF e outras questões que estão na pauta, na agenda do Senado Federal. Agora, senador, eu queria falar um pouquinho também sobre o voto de qualidade do CARF que está no Senado e como que o senhor pretende se posicionar além da sua bancada em relação a esse tema. A bancada do PL vai se posicionar tanto na reforma tributária quanto numa eventual reforma do imposto de renda e principalmente na questão do CARF, a favor do contribuinte. Isso é ponto pacífico. E quando o senhor fala a favor do contribuinte, quais são as questões que ainda podem impactar, principalmente em relação ao voto de qualidade no CARF? O voto de qualidade a favor do governo, como quer o atual governo, ele vai, além do mais, gerar uma judicialização muito maior do que já acontece no nosso país, né? O contribuinte, no caso do empate, né, como é ele o penalizado, ele deve ter a vantagem e não o governo federal. Senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, muito obrigado por conversar conosco nesta terça-feira. Boa noite para o senhor. Uma boa noite, muito obrigado. Até a próxima.